Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica. No episódio de hoje, o assunto é: devemos ou podemos tentar mudar os outros? Gosta de ouvir esses episódios do podcast sobre neurociências? Quer que o projeto continue e traga sempre novos conteúdos? Então compartilhe o canal com seus amigos, colegas de trabalho, parentes, também aqueles episódios que você gostou mais, compartilhe nas suas redes sociais, pois é a audiência e esse compartilhamento que garante a continuidade do projeto. E também gostaria de contar com a sua visita no meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem informações, dicas, trechos de aula, palestras e bastante coisa sobre os projetos que eu desenvolvo. E se você quer ter acesso às nossas redes sociais, para ter acesso a vídeos curtos, trechos de materiais sobre as neurociências, textos para refletir, basta nos procurar no Instagram, TikTok, Facebook por neurociência.af. Busque por esse nome e vocês vão nos encontrar. Curta lá a página. E para participar desse podcast, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E uma pergunta recorrente que chega também é justamente sobre a questão de mudar o outro, promover a mudança no outro. E aí eu resolvi fazer esse episódio, né? Porque será que a gente deve ou pode mudar o outro de fato? Bem, por que eu coloquei devemos e podemos? Porque são duas questões distintas, né? Uma é a gente entender se a gente pode ou não provocar mudanças no outro. E outra é se a gente deve fazer isso. Bom, logicamente que cada situação é uma situação, tudo depende de contexto e tal. Mas, do ponto de vista mudar para se adequar às minhas necessidades ou aos meus gostos e manias, é este o assunto desse episódio, é este o ponto. Porque é muito comum a gente ver pessoas que de repente se casam, estão apaixonados, e no correr do casamento uma pessoa já começa a ter uma mania, a outra já não gosta, aí quer que mude aquela mania, quer que o outro mude aquela mania, e aí começam atritos, começam problemas. O que a gente tem que imaginar para começo de conversa é o seguinte: ninguém promove mudança no outro. Eu não faço o outro mudar. Eu posso provocar isso, né, através de alguma atitude minha, forçar ele a mudar de alguma forma. Só que para ele efetivamente mudar, ele tem que querer, aquilo que eu sempre falo, se for uma mudança real. Porque ele pode não querer e se adequar àquilo como uma forma de adaptação ou como uma forma de evitar contrariedades, evitar discussões, evitar brigas. Mas mudar de fato, sentir aquilo, ter a sensação de que aquilo que ele vai passar a fazer ou da forma como ele vai passar a fazer é a melhor forma, isso ele só vai perceber, só vai estar feliz com essa mudança se realmente essa pessoa quiser. Então, por mais que outros falem o que quiserem, provoquem do jeito que quiserem, ele pode até fazer, mas ele faria de forma contrariada. Ele só vai fazer naturalmente e sem maiores problemas se realmente for da vontade dele. Então, para a gente mudar o outro, a gente primeiro tem que fazê-lo entender o porquê daquilo, né? E fazer com que ele se engaje naquela ideia e ele entenda que aquilo é o melhor. Mas aí a gente entra numa outra questão, que é aquela famosa pergunta, né? Por que mudar o outro? Por que as pessoas às vezes querem mudar o outro? E elas devem fazer isso? Porque, assim, eu entendo que já existem muitas pesquisas que apontam isso, né? Pesquisas na área de psicologia, da própria neurociência,
que indicam que uma pessoa, por mais que conviva com a outra pessoa, por mais que tenha um convívio diário frequente, ela conhece algo em torno de 15% do que realmente aquela pessoa é. Mas aí você me pergunta, mas como se você está colado com aquela pessoa o tempo inteiro? É porque, por mais que você esteja colado com ela, você não está dentro da cabeça dela, você não está dentro do cérebro dela, você não é ela. Você não viveu as experiências dela, você não trouxe a bagagem que ela traz de memórias e de sensações e de vivências. Então você não tem como dizer que conhece ela 100%. Porque por mais que ela se mostre de uma forma para você, lá no íntimo dela, dentro do pensamento dela, ela pode ter raciocínios, pensamentos e formas de imaginar as coisas que não são as mesmas que você tem. Então, por mais que você veja a pessoa daquela forma, internamente ela pode estar com um funcionamento diferente do que você imagina. Então, partindo dessa ideia, é comum a gente ver situações onde a pessoa diz, poxa, mas essa pessoa não era assim, ela mudou, ou ela não tinha esse perfil, ou ela não fazia isso. Não, tá? Em muitos casos, lógico, as pessoas podem mudar com o tempo, mas em muitos casos, na verdade, a pessoa sempre foi daquele jeito e sempre pensou daquele jeito. Só que você não viu ou não conhecia aquele pedacinho dela. E em algum momento, isso de alguma forma se tornou visível para você. E aí sim vem essa sensação de que a pessoa não é a que você conheceu. Quando na verdade é. Você só conhecia 14% dela, passou a conhecer 14,5% ou 15%, né? Então, e isso muitas vezes gera insatisfação e tentativas de mudar outra pessoa. Mas não necessariamente porque a mudança seria boa para aquela pessoa. Mas talvez, por o que é mais provável de ocorrer, o mais frequente, é que as pessoas tentam provocar essa mudança porque não gostam de algo na outra pessoa. Algo que a outra pessoa faz me incomoda, algo que a pessoa faz eu não gosto, ou eu tenho uma mania e essa pessoa não me irrita porque ela não segue essa minha mania, entende? Só que aí a gente está falando de nós mesmos e não da outra pessoa. A gente está querendo que o mundo, a outra pessoa e o mundo se adapte ao que a gente pensa, ao que a gente sente e às nossas manias. Isso não vai dar certo, tá? Você focar ou ter como objetivo a mudança do outro é frustração na certa, porque na grande maioria dos casos não se vai conseguir. E se conseguir, vai ser uma situação muitas das vezes forçada, né? Que vai gerar uma contrariedade da outra pessoa, uma irritação, por mais que a pessoa não exponha. Justamente porque a gente tem que imaginar o seguinte, assim como eu tenho os meus pensamentos, a minha forma de agir, de pensar, as minhas manias, a outra pessoa tem as manias dela, a forma de pensar dela, a forma de agir dela. As minhas prioridades nem sempre vão ser as prioridades da outra pessoa, né? Uma pessoa pode ter como prioridade sair, passear. A outra pode ter como prioridade manter a casa organizada. A outra pode ter como prioridade estudar, a outra pode ter como prioridade ter contato com os amigos. Então, se duas pessoas com prioridades diferentes, uma tenta mudar a outra, como é que fica? Né? Uma vai tentar impor o que é prioridade para ela e a outra não vai querer se adequar a isso, vai querer impor o que é prioridade para ela. Então, realmente, as duas ou uma delas vai se frustrar bastante, porque não vai ter sucesso, né? E aí a gente pode gerar algumas situações, como a primeira que eu já falei, que é a frustração de não conseguir, né? De, eu estou dando murro em ponta de faca, fulano não muda. Não muda, porque ele é assim, né? A gente tem que entender que muitas vezes os defeitos, os problemas, aquilo que a gente julga um defeito faz parte do que a pessoa é. A partir do momento que ela muda algumas coisas, mesmo que a gente considere que são coisas ruins, ela deixa de ser ela. Ela deixa de ser aquela pessoa daquele jeitinho, sabe? Então,
nem sempre tudo deve ser mudado necessariamente. Até os nossos defeitos e vícios e manias muitas vezes fazem parte do que a gente é. Eu até costumo abrir um parênteses aqui, que, por exemplo, as pessoas falam, porque fulano tem um problema, ou um problema mental, ou um problema comportamental, ou algum problema, um transtorno, alguma coisa. A gente tem que tratar, tem que fazer ele voltar ao normal. Tá, até que ponto a gente deve interferir para voltar com ele ao normal? Até que ponto ele vai deixar de ser ele se mexermos nisso? Percebe? Então há uma linha divisória aí que a gente precisa analisar. Eu estou falando das doenças, dos transtornos, mas aí segue essa questão da mudança também. Até que ponto mudar um defeito de uma pessoa vai fazer com que ela permaneça sendo ela mesma, ou ela mudar o que ela é, a essência dela? A gente tem que analisar isso, né? Até que ponto a mudança que eu quero promover nela, de fato é algo ruim e que vai se reverter em algo melhor para ela? Ou até que ponto eu estou fazendo isso para eu ficar bem e não ela? Aí muitas vezes a pessoa fica bem, porque gerou uma mudança mesmo que forçada na outra, aí fica a pessoa bem, mas a outra mal, porque está tendo que se enquadrar numa coisa que não faz parte do que ela é. Entende? Então isso é uma questão realmente muito mais complexa do que se imagina. A gente tem que pensar também que a noção do que é bom, do que é ruim, do que é belo, do que não é belo, do que é prático, do que não é prático, e do que é eficaz, do que não é eficaz, pode variar de pessoa para pessoa. E varia. Nós não somos padronizados, não somos robozinhos. Então, o que para mim é bom nem sempre para o outro é. O que para mim é um defeito para o outro pode não ser. E aí a gente precisa levantar todas essas reflexões, porque é comum receber perguntas, né? Como eu faço para o meu marido deixar de fazer tal coisa? Como que eu faço para mudar fulano, que eu canso de falar e ele não muda? Mas será que devemos? Então, eu não quero aqui trazer uma fórmula mágica, dizer não devemos tentar ou devemos tentar, porque, como eu falei, cada caso é um caso, né? Uma coisa é você ter uma pessoa dentro da sua casa que você vê que está indo por um caminho sem volta, uso de drogas e entrando para um submundo e adotando condutas ilícitas. Isso é uma situação muito específica, né? E aí é claro que a gente tem que fazer o que for possível para tentar mudar, para tentar mostrar para ela que isso não é bom. Mas, de novo, a gente tem que contar com o querer dela. Então, por mais que eu force ela e tente moldá-la no que é correto, no que a sociedade determina como correto, eu não vou obter êxito se eu não engajar ela, se ela não tiver essa iniciativa partindo de dentro dela. Mas tirando essas situações específicas, né, nas situações cotidianas, a questão familiar, a questão de rotina, a questão de arrumações, de gostos, de procedimentos diários, né, de convivência, é algo que a gente precisa refletir muito, sabe? A gente tem que entender que o nosso espaço vai até um certo ponto. Ali, desse ponto para frente, começa o espaço da outra pessoa. E aí a convivência realmente não é fácil. Não é fácil porque não basta que um queira. Os dois têm que querer e os dois têm que entender essa linha divisória. Não basta um respeitar a linha divisória e não ser invasivo com o outro, se o outro é. Então isso gera um desequilíbrio na relação. Então, mais importante do que tentar mudar é a gente conseguir ter a sensibilidade de perceber se a gente deve mudar o outro, se a gente deve provocar uma mudança, se a gente deve trabalhar nisso. Muitas vezes essas tentativas de mudança nada mais serão do que perda de tempo,
perda de energia, desgaste, irritação e frustração. Tá? São poucas as vezes onde se tem sucesso, né? E quando eu falo em sucesso, eu não estou falando só na pessoa, consegui, ele mudou, ele parou de fazer isso. Para a pessoa vai estar ótimo, para a pessoa que quis que ela ficasse do jeito dela, né? Isso vai estar ótimo. Mas quando eu falo de sucesso, eu não falo só disso. Eu falo em ambos estarem bem, né? De estar bom para aquela que quis mudar, mas que também esteja bom para aquela pessoa que se propôs a adotar essas mudanças. Tá? Então é uma reflexão que eu quis trazer nesse episódio, porque eu vejo muitas perguntas, muitas coisas sobre isso, mas eu vejo pouca gente refletindo sobre isso, né? Até que ponto eu devo mudar e não tentar mudar o outro, né? Até que ponto eu devo controlar o meu toque, a minha mania, o meu jeito, para que ele seja mais atenuado e possa comportar também o comportamento do outro num convívio diário. Até que ponto? Né? Então, este equilíbrio é que vai fazer com que ambos estejam bem, né? Então, a pessoa, quando muda, ela tem que mudar bem, com vontade. E a outra pessoa, mesmo que ela consiga refletir e compreender que não é o momento de forçar uma barra com a outra pessoa, não é o momento de tentar forçar, que ela realmente estaria invadindo, que é uma questão pessoal dela, por mais que ela entenda isso, não basta ela refletir também e ficar contrariada, porque ela não está tendo que fazer e não contar com a outra pessoa. Não, os dois têm que ter a compreensão dos seus deveres, dos seus objetivos, dos seus limites, do que devem fazer, até que ponto devem fazer. Os dois têm que estar conscientes nisso, os três, aí depende do tipo de relacionamento, se é entre casal, se é familiar, se é entre amigos. Mas todos têm que ter essa consciência e todos têm que estar bem, né? Eu tenho que entender que o outro não tem as mesmas prioridades e manias que eu. E por mais que tenha algo que me irrite muitas vezes, eu tenho que estar bem com aquilo. Falar, não, pera, é uma questão dele, deixa ele fazer e curtir qual é a dele, e eu vou ficar aqui na minha, e é isso, né? Agora, se eu fico remoendo aquilo como um problema, né? E aí eu coloco o comportamento dos outros como sendo um problema para mim, realmente eu vou ter questões aí de relacionamento um tanto difíceis de solucionar. Porque se eu mudo o outro pode não ficar bem, ou não conseguir mudar. E aí eu fico frustrado. Se eu não tento compreender que há um espaço do outro, mas eu não fico bem com isso, eu também vou ter uma frustração, eu também não vou me sentir bem. Então, realmente, é um paradoxo aí, é uma dualidade que fica difícil, muitas vezes, você conseguir o equilíbrio. Mas é o que a gente sempre tem que buscar, né? Entender que a gente tem que estar bem conosco e a gente tem que saber até quando ir em cada situação. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente? Enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Basta enviar uma mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Semana que vem eu te aguardo com mais um episódio. Até lá!